Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Está se falando sobre a história da igreja, está se cumprindo uma matéria agora no Rema sobre a história da igreja. E na sua escola também, secular, quantos aqui estudaram? Na escola comum, escola convencional, você aprendeu alguma coisa lá. E muitas das coisas que você aprendeu foi história. Quantos aqui gostam de história? Quantos já ouviram falar em homens como Albert Einstein? Vou deixar ele de lado, vou trazer para a nossa visão. Quantos já ouviram falar em Martinho Lutero? Já ouviu falar em Martinho Lutero? Você sabe que ele foi um grande homem na história. Você já ouviu falar também em José do Egito? É história, amém, irmãos? Está na Bíblia, é a palavra de Deus, mas é história. Houve uma história de José no Egito, houve uma história de Martinho Lutero, entre outros grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que fizeram história em seu tempo, amém? Dentre eles você vai ver o próprio Kenneth Hagin, que mudou a história do Evangelho, na verdade, pegou a teologia que todo mundo ensinava e trouxe uma visão de fé para o mundo. Se você perceber hoje como o mundo está andando na fé, irmãos, está bem dentro daquilo que Deus deu a Kenneth Hagin. E Kenneth Hagin foi um grande homem na história, assim como Smith Wigglesworth, assim como também John Wesley, assim como o próprio John D. Lake, entre outros tantos que fizeram nome na história. Alguém aqui sabe dos nomes que eu falei? Já ouviu falar desses nomes? Glória a Deus. E aí fica a pergunta, quem somos nós, irmãos, no meio dessa história? Porque no meio da história de Billy Graham, teve muitas pessoas que andaram com ele, muitas pessoas que foram alcançadas pela vida dele, muitas pessoas que foram impactadas pelas mensagens que Billy Graham pregava, muitas pessoas que foram impactadas pelas mensagens que aquele príncipe dos pregadores ministrava, que é o Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ministrava muitas mensagens, irmãos, e as pessoas eram impactadas, mas aonde estão essas pessoas? Eu quero começar por esse caminho com você e falar um pouco a respeito da vida de José. José no Egito, ele fez história, sim ou não? É interessante que todo mundo que faz história paga um preço por isso. Às vezes nós não estamos tão dentro da história assim, porque não estamos dispostos a pagar preço. Mas eu creio que você já tem história na vida de alguém. Amém? Alguém falará de você. Amém, irmãos? Mas muitos daqueles que fizeram história, eles pagaram um preço por isso. José, ele pagou um preço, irmãos, para o nome dele estar na história, ele pagou um preço para quê? Para libertar o próprio povo. Não foi legal isso? José foi vendido como escravo pelo próprio povo, serviu como escravo, foi o melhor. José foi lançado na prisão injustamente, mas ele continuou pagando o preço, sendo o melhor em tudo aquilo que ele fazia. Quantos estão dispostos a ser melhor naquilo que faz? O José pagou o preço para ser o melhor em tudo que ele fazia. Ele era o melhor servo, ele era o melhor prisioneiro, irmãos. Para quê? Para libertar um povo. E aí José fez a história dele, ele conseguiu lá alcançar um posto elevado no seu tempo, ele conseguiu alcançar uma posição elevada. E eu acho interessante, eu acredito que todo homem deseja uma posição elevada. Você está comigo, sim ou não? Às vezes, por uma falsa modéstia ou mediocridade, as pessoas dizem, não, pastor, eu não almejo nada disso. Mas se der para você, você quer, sim ou não? Não, eu não quero um carrão de luxo, mas se te der um. Quantos já ouviram alguém dizer assim, eu não quero um carrão de luxo, para mim um carro simples está bom, mas se te der um de luxo, você não quer? Então, às vezes, existe uma falsa modéstia em nós, às vezes existe o quê? Uma certa mediocridade para dizer assim, não, eu não quero cargo importante, eu não quero ser reconhecido, eu quero ficar no meu cantinho. Não, irmãos, todo mundo quer fazer história. Todo mundo quer que o seu nome seja lembrado por alguma coisa, irmãos. Quantos aqui ouviram falar de apóstolo Bud White? Todo mundo. Um homem que fez história, eu estava ouvindo esses dias pregação do apóstolo Guto. Irmãos, raramente você vai ouvir uma pregação do apóstolo Guto que ele não mencione Pastor Bud. Ele sempre vai falar alguma coisa, aí certo dia, Pastor Bud fez isso, Pastor Bud fez aquilo. É muito raro, irmão, se não quase impossível, você ouvir uma pregação do apóstolo Guto e ele não mencionar algum feito do Pastor Bud. Por quê, irmãos? Porque Pastor Bud fez história. Mas o que eu acho interessante, eu quero caminhar por isso com você, irmãos, porque em toda a história também existiu o povo.
E tudo que Deus fez foi sempre para alcançar o povo, irmãos. Quantos aqui é povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Deus fez algo grandioso sempre para alcançar o povo. E na história de José, tudo que Deus queria era alcançar o povo. E o povo foi levado para o Egito. Por quê? Porque havia fome na terra. E Deus não queria que o seu povo morresse de fome. Então, houve toda uma situação com José, para José ir para o Egito, para José se tornar o governador do Egito. Ele fez história para isso. Então, ele trouxe o povo, salvou o povo da fome. A história de José se redunda em salvar o seu povo da fome. Amém, irmãos? Fome é ruim, sim ou não? Escassez é ruim? Pobreza é ruim? Quantos sabem que Deus já te livrou disso? Mas entenda, o povo sai de lá, o povo é salvo da fome, e o povo vem para o Egito, e o povo se acostuma com o Egito, Faraó muda o rei do lugar, aquele povo começa a servir como escravo. O povo começa a ser escravo, irmãos, sendo eles o povo de Deus. Eles passaram a ser escravos, então agora mesmo eles estando em uma terra abundante, que era o Egito, eles estavam como escravos. E aí Deus prepara um outro homem, outro grande na história, chamado Moisés. Né? Você conhece a história de Moisés? Pela fé Moisés, está lá na galeria da fé, lá em Hebreus. Pela fé Moisés, mesmo sendo príncipe do Egito, ele abriu mão disso. Abriu mão dos prazeres transitórios do pecado. Ou seja, para fazer história precisa abrir mão de algumas coisas. Amém, irmãos? Ele abriu mão dos prazeres transitórios do pecado para vir servir ao Senhor, para ir resgatar o povo, libertar o povo. Então, o povo é liberto mais uma vez da escravidão, onde havia escassez, onde havia fome, onde havia doenças, onde havia açoites naquele povo. Mais uma vez, Deus liberta o povo. E a Bíblia nos mostra Deus libertando esse povo com mão forte. Deus coloca firmeza para libertar o povo, irmãos. Aí o povo sai, o povo vai para o deserto. E o povo parece que se acostuma com o deserto. Porque no deserto tudo é motivo para murmuração, mesmo a glória de Deus se manifestando sobre eles. É interessante que Deus, dando instruções para Moisés acerca do tabernáculo, Deus disse, olha, eu quero habitar no meio do povo. Se você estudar o tabernáculo, quantos aqui já fez a matéria Vida de Louvor no Rema? Você já fez a matéria Vida de Louvor? Vida de Louvor deve ter te ensinado um pouco a respeito do tabernáculo. Você percebe que no desenho do tabernáculo, irmãos, a tenda da congregação era bem no meio, porque Deus queria, Deus desejou habitar no meio do povo. E Deus se revelou em glória para aquele povo. A nuvem de glória vinha sobre o tabernáculo, irmãos. A Bíblia diz que Moisés não conseguia, o povo não conseguia entrar na casa por causa da glória do Senhor naquela casa. E a nuvem de glória cobria eles durante o dia, protegendo eles, provendo para eles. A nuvem do Senhor estava sobre eles o tempo todo. Mas vez por outra eles entravam naquele ambiente de murmuração. Irmãos, murmuração mata qualquer um. Você está aqui? Aleluia. Você está acompanhando, irmãos? Está fácil? Glória a Deus. Então me ajuda aí, porque eu estou tentando ainda. Aleluia. Interage comigo aí. Porque eu estou tentando ainda entrar naquilo que Deus quer. Presta atenção, queridos. Aquele povo, ele é liberto, ele passa pelo deserto ali. E há uma promessa de Deus para a vida deles. E a promessa de Deus é o quê? Boa terra, diga boa terra. Boa terra. Diga terra que mana leite e mel. É desejo de Deus que o seu povo viva bem, irmãos. Mas se nós não estamos vivendo bem, o que será que está acontecendo? A promessa de Deus sempre é coisa boa para o povo. Deus sempre desejou libertar o povo e Deus liberta o povo. O povo passa pelo deserto, murmura. Grande parte deles, ou quase todos eles, morreram no deserto sem ter concretizado a promessa, sem ter recebido de Deus a promessa. Mas 2 homens entraram para a história. Quem são, né, nessa história? Josué e Caleb. Você conhece a história, né? Glória a Deus. Se o teu nome estivesse lá, seria Cosme e Caio. Aleluia. Se você estivesse lá, seria Luiz e Levi. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Josué e Caleb se destacam na história. Por quê, irmãos? Porque eles decidiram não
andar na incredulidade que os outros estavam andando, eles decidiram não andar na hipocrisia que os outros estavam andando, mas eles decidiram ficar com aquilo que Deus disse a respeito deles. E eles prosperaram e alcançaram a terra prometida. E a história de Israel continua, queridos, mas Israel, na verdade, eles nunca deixaram de ser escravos. Por quê? Porque os seus líderes logo começam a prevaricar diante do Senhor, eles começam a andar de forma desordenada, não cumprindo as ordenanças do Senhor. Nós já vamos entrar em Cristo, já estamos chegando nele já, viu? Já estamos dando uma volta lá na velha aliança, mas já estamos chegando em Cristo, amém, irmãos? Os líderes da época não cumpriram as ordenanças do Senhor, e o Senhor levantou grandes homens na história, homens como Jeremias. Quantos conhecem a história de Jeremias? Você já ouviu falar que Jeremias era um profeta chorão? Já ouviu falar? Tem gente que é chorão por natureza e diz que é igual o profeta Jeremias. Por conta de suas lamentações, porque Jeremias lamentava pelo povo. Tem gente chorando por si mesmo, porque tirou a chupeta da boca deles e ainda se compara a Jeremias. Jeremias lamentava pelo povo, irmãos. Por quê? Porque Deus dava a palavra para Jeremias e dizia: ei, se vocês não se arrepender, vocês vão ser levados cativos de novo. Se vocês não mudarem de direção, vocês serão levados cativos de novo. Se vocês permanecerem nas práticas que vocês estão, vocês serão levados cativos outra vez. Então Jeremias clama para aquele povo. As lamentações de Jeremias são muito tristes a respeito de Israel, porque Deus queria que Israel prevalecesse, irmãos. Mas Israel afundou de novo e novamente foi levado como escravo para a Babilônia. E passou ali um grande tempo como escravo na Babilônia. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Havia uma promessa da parte de Deus que de uma vez por todas o seu povo seria liberto. Obrigado, irmão, você pegou. Havia uma promessa da parte de Deus que de uma vez por todas o seu povo seria liberto, irmãos. Ei, levantarei em Sião libertador. Diga libertador. Diga de novo libertador. Aleluia, Jesus Cristo veio para nós, irmãos. Mas se Jesus Cristo veio, se Ele é o grande libertador, se Ele é aquele que fundamentou a igreja, e Ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que está acontecendo, irmãos, para tantos altos e baixos? Aleluia. Eu comecei com uma pergunta: quem é você? Quem é você? O que você está fazendo para mudar a história? O que você tem decidido abrir mão para mudar a história? Com quem você tem falado para mudar a história? Quanto tempo você tem passado diante do Senhor para mudar a história? Não somente a sua, mas a do contexto na qual você está inserido. Para que milhares e milhares de pessoas digam graças a Deus, porque Deus levantou alguém para esse tempo para fazer história na minha vida. Graças a Deus, Deus levantou alguém para mudar a minha casa, para mudar a minha família. Aleluia. Eu dou graças a Deus pelo um homem chamado Sandro Alves Batista. Para você que não conhece, foi o meu primeiro pastor. E pense num homem que teve paciência com a minha pessoa. Glória a Deus. Porque insistiu, permaneceu, irmãos, aconselhou, ensinou, brigou muitas vezes. Mas sabe de uma coisa? Me encontrou perdido, expôs Jesus Cristo para mim e disse: olha, andar em Cristo é isso aqui. E por muito tempo eu não honrei, porque nem sabia o que era pastor. Mas ele permaneceu, insistiu. Um homem que tem história em minha vida e na vida de Vanessa. Certa vez eu ouvi uma historinha que diz que chegando no céu, uma senhora, ela muito entristecida, crente por muito tempo, chegando no céu, disse: mas eu não fiz nada para o Senhor na terra. Eu não fiz nada para o Senhor na terra, eu preguei o evangelho para umas pouquinhas pessoas. E então chega um homem que tinha ganhado milhares e milhares de pessoas. E ele disse para aquela senhora: ei, eu ganhei milhares de pessoas para o Senhor, mas você ganhou milhares e um.
Porque você tem parte na minha história. Porque se não fosse por você, eu não teria conhecido ao Senhor. E se eu não tivesse conhecido ao Senhor, jamais teria chegado onde cheguei. Então, irmãos, você pode fazer parte da história de alguém, fazendo a sua história. Amém, irmãos? Eu não estou aqui ensinando história da igreja. Se você quiser fazer, faça o rema. Vá na aula demonstrativa amanhã, que está sendo muito boa. Eu estive com o professor hoje de novo, lá na igreja de São Vicente. Então as aulas eu sei que está sendo muito boa, o professor é mestre, o professor Antônio é mestre, por ofício, amém, está ensinando com muita excelência. Mas eu estou falando sobre a sua história, e sobre aquilo que você e eu juntos podemos fazer nesse tempo, irmãos. Deus te chamou desde a fundação do mundo para frutificar, esse foi o desígnio de Deus para Adão. Você sabe que na aliança que Deus fez para Adão, o desígnio de Deus foi: ei, seja frutífero. Passa o tempo de Adão, entra Noé, irmãos, Deus achou um justo, Noé constrói a arca e Deus dá um desígnio para Noé: Noé, seja frutífero, enche a terra. Quando Deus chama Abraão para conversar: Abraão, venha cá, Abraão, eu farei de ti o quê? Uma grande nação. Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te fazer uma grande nação. Ei, irmãos, Deus já chamou você para sair da vida que você está, há muito tempo. Mas às vezes nós estamos apegados nela e com isso nós não conseguimos frutificar, queridos. Nós não conseguimos produzir. Então o único desígnio que Deus deu para todos aqueles que Ele abençoou foi: ei, vai, seja frutífero, enchei a terra, faça alguma coisa, mude a história onde você está inserido. E esses homens e mulheres fizeram isso, irmãos. E por causa do que eles fizeram, a palavra de Deus chegou até mim e até você. Mas é fácil dizer assim, irmãos, eles fizeram, mas olharam para isso, o quanto nós estamos dispostos a nos doar, queridos. Eita, meu Deus. Hoje é minha vez, tá bom? Eu estou com o microfone na mão, você está aqui para me ouvir. Você é crente, não vai sair antes de tomar a ceia. Então eu vou falar, tá bom? O quanto nós estamos dispostos, irmão, a largar coisas, a abrir mão de coisas. O quanto nós estamos dispostos a nos esforçar para servir ao Senhor, para ser uma pessoa melhor, para transformar outras vidas. Nós estamos aqui falando nas quintas-feiras sobre edificar pessoas. E sabe, irmãos, nós estamos tão preocupados na edificação própria que nós não conseguimos edificar a outros às vezes. O quanto estamos dispostos. Por quê? Todos nós queremos o que Deus disse no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, se não me falha a memória, que ele diz que a bênção de Abraão chegou até nós. Todos nós queremos a bênção de Abraão. Quantos querem? Quantos aqui são abençoados com o crente Abraão? Todos nós queremos a bênção, mas quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria casa, da nossa própria parentela? E não é de casa que eu estou falando dos costumes. Eu estou falando dos teus próprios costumes. Quantos estão dispostos a abrir mão um pouco da rede social para passar um tempo com o Senhor? Quantos estão dispostos a abrir mão, irmãos, do seu próprio conforto, do próprio conforto do seu lar, para ir visitar alguém, para ir se doar a alguém, para ir falar do amor de Deus para alguém, queridos? Quantos amigos você tem? Quantos conhecidos você tem? Eu tenho o hábito, de vez em quando, de pegar meu telefone e pegar lá os meus contatos. De vez em quando eu fico rodando nos meus contatos. Aí eu falo: rapaz, esse aqui eu já não vejo há 5 anos. Aí eu dou uma ligada. E aí, rapaz, como é que você está? Alguns nós ligamos, as pessoas falam assim: está precisando de alguma coisa? Porque eles estão acostumados a serem procurados quando é alguém para tirar deles, não quando é alguém para dar a eles. Mas quantos estão dispostos a largar um pouco o conforto? Sabe, irmãos, nós estamos passando por um período da igreja, e eu vou falar, eu já disse, eu estou com o microfone, onde participar de 3 cultos semanal está sendo muito para alguns. Ponto eletrônico. Participar de 3 cultos semanais está sendo muito para alguns. Eu me lembro quando eu fiz o rema com a Vanessa, e nós servíamos em departamentos em nossa igreja.
ela era líder do departamento infantil, eu era líder do departamento masculino na igreja. Então nós tínhamos uma rotina tão boa, irmãos, porque nós estávamos segunda-feira no Rema. Na terça-feira nós tínhamos culto e Sandro Alves Batista, um pastor maravilhoso, dizia que quem faltar na terça-feira está em pecado. Eu fui criado com um pastor assim, irmãos. Ei, você está faltando no culto de terça, é porque você está em pecado. Eu disse, rapaz, eu tenho que ir na terça. Eu não quero andar em pecado, irmãos. Então, na terça eu estava na igreja, na quarta no Rema, na quinta o pecado era o mesmo se não viesse no culto. Eu tinha que vir no culto, na sexta-feira eu estava no Rema, daí no sábado, 2h Vanessa tinha reunião com as crianças, ela ensaiava louvor com as crianças, então das 2 às 6 da tarde ela estava com as crianças na igreja, às 8 da noite eu começava, que eu tinha reunião com o departamento masculino, todos os sábados. No domingo de manhã nós tínhamos escola bíblica dominical, que também quem faltasse estava em pecado e eu tinha que estar lá. E no domingo à noite nós tínhamos que participar do culto, porque é culto de domingo à noite, não pode faltar, né, irmãos? Sabe, irmãos, foram 2 anos nessa rotina e foi o melhor tempo da minha vida. Foi o melhor tempo da minha vida. Deixa eu dizer para você, nessa época, eu não tinha tempo de pecar. Eu ainda era novo convertido, irmãos. Eu não estava convertido por inteiro, mas nem tinha tempo de pecar. Não dava tempo de cometer erros. Não tinha tempo, irmãos, não tinha tempo de brigar com a esposa. Quando sobrava um tempinho, eu não queria perder brigando, diga-se de passagem. Porque eu estava tão envolvido com as coisas do Senhor. Mas quantos estão dispostos, irmãos, a abrir mão do seu conforto? Porque assim como todo mundo, nós também trabalhávamos, Vanessa trabalhava na época, nós chegávamos cansados em nossa casa, irmãos, assim como todo mundo cansa. Mas nós tínhamos prazer em colocar nossa Bíblia debaixo do braço e ir ao culto. Nós tínhamos prazer em colocar nossa Bíblia debaixo do braço e ir ao Rema. Nós tínhamos prazer, irmãos, em ouvir a palavra. Hoje eu estava vendo aquele mestre, irmãos, ensinando a palavra. E eu disse, Pai, eu quero que o meu prazer pela Tua palavra, ele volte como era lá no começo. Sabe, irmãos, eu ficava assim, Hoje, por conhecer alguns versículos dos quais ele está pregando, a gente fica mais estabilizado. Mas sabe, queridos, eu quero permanecer o mesmo fervor que eu tinha lá. De uma palavra ser ministrada e eu dizer, uau, que palavra maravilhosa, me converter a cada vez que ouço uma palavra de Deus. Por quê, irmãos? Eu quero que a minha história mude diariamente para melhor. Nós devemos desejar essas coisas, queridos. Nós devemos desejar, devemos ansiar por Deus com todas as nossas forças. E dizer, Deus, eu quero você. Eu sei, irmãos, que hoje em dia existem muitas coisas competindo com as coisas do Senhor. Não tínhamos internet nessa época. Era internet de escada, só quem tinha muita grana que podia pagar uma, para ter na sua casa, viu? Não tínhamos telefone celular nessa época, era aquele tijolão abençoado, que você carregava, ele andava até torto, quando ele vinha no bolso. E era só ligar, nem pensar. Cada ligação interurbana era um rim que você pagava para a companhia telefônica. Não tínhamos tanta coisa para competir conosco nessa época. Mas sabe, irmãos, Deus nos deu algo precioso, que é o Espírito Santo. Deus nos deu algo precioso, que é os frutos do Espírito. E domínio próprio está nele também. Você pode decidir, irmãos, colocar horário na tua vida, você pode criar uma rotina e dizer, não, esse tempo aqui é do Senhor, esse tempo é para entretenimento, mas esse tempo aqui pertence ao Senhor e eu quero estar com o Senhor, porque se eu quero que alguma coisa aconteça, eu preciso fazer acontecer alguma coisa. Todos nós, irmãos, estamos esperando coisas acontecer, mas quantos de nós estamos dispostos a fazer acontecer? Quantos estão dispostos, irmãos, a sair da tua casa e da tua parentela e dizer, eis-me aqui, Senhor. Para quê? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus tem coisas grandes para te mostrar, irmãos. Deus tem coisas grandes para te mostrar. E sabe por que Ele não revelou tudo? Porque nós ainda não podemos suportar. Mas Deus tem coisas grandes para te mostrar. E você pode crer, irmãos, que é para melhor. Mas nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Eu estava estudando, irmãos, eu disse que eu estava preparando alguma coisa, eu estava estudando sobre a glória de Deus e a importância dela.
E eu tenho meditado sobre isso há um bom tempo, porque todos nós amamos a unção do Senhor, sim ou não? Então eu falei para você sobre a história, um pouco dos homens da história. Todos esses homens foram ungidos por Deus. E a unção de Deus caiu sobre cada um deles e capacitou eles para fazer coisas grandes. Você crê nisso? Quantos gostam de receber homens de Deus cheios da unção? Mas não é interessante, irmãos, que essa unção, ela caiu sobre você? Não é interessante que disse a profecia de Joel: ei, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uau, tua empolgação me animou também. Mas o espírito foi derramado sobre você. O que é isso, irmãos? Agora vamos entrar um pouco em Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, ou seja, o poder estava lá, o poder era, amém? Tudo estava ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Diga Jesus Cristo, meu Senhor. Quantos votaram nele hoje para ser Senhor da sua vida? Glória a Deus. Cristo é o Senhor da sua vida. Então ele veio, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o que, irmãos? A sua glória, versículo 14 de João, eu estou. E eu combinei com os meninos para não colocar mais na tela. Então eu estou em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. A glória de Deus desceu sobre nós. Amém, irmãos? A glória do Senhor desceu sobre nós. Agora não é mais a unção sobre um, mas é a glória sobre todos. Ele nos cobriu por inteiro, irmãos. Deus não tem filho predileto. Ele nos escolheu para estarmos com Ele para sempre. A glória do Senhor encheu você. Cumpriu-se a profecia de Joel. Já em Cristo cumpriu-se a profecia de Joel. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, toda a carne, toda a carne, sobre toda a carne. A glória do Senhor desceu. Ela caiu sobre toda a carne. Aleluia. A unção, irmãos, ela vem para alguns. Eu amo receber homens ungidos pelo Senhor, pessoas ungidas pelo Senhor. A unção, ela transforma coisas. A unção despedaça o jugo. Amém? Se você já fez o rema, você já teve uma aula chamada unção no rema. A unção, ela despedaça jugo. A unção quebra a miséria. A unção elimina a doença. A unção acaba com a escassez de uma vez por todas. A unção cura, a unção liberta, a unção transforma. Irmãos, a unção dentro de um lugar, pode transformar totalmente o ambiente. Mas não é interessante saber que a glória do Senhor já encheu você? Eu tenho meditado sobre isso e buscado no Senhor. Senhor, eu quero a sua glória na casa. Eu chamo a tua glória para casa. Para quê? Para que todos sejam cheios. Para que todos sejam completos, irmãos. Para que todos andem na unção do Senhor. E faça a diferença nesse tempo. Amém, irmãos? Nós tivemos aqui o professor Antônio na semana passada. E como nós recebemos elogio daquele homem. Porque ele disse: pastor, você tem uma igreja alinhada. Pastor, você tem uma equipe unida, a equipe sua é maravilhosa, a sua igreja, tá? Eu falei, rapaz, eu fiz até um comentário com ele de futebol, eu falei, a diferença de um jogador bom para o outro jogador bom é a equipe que ele teve. Graças a Deus pela tua vida, que faz parte dessa igreja. Porque você faz essa igreja ser boa. Mas não é legal se todos nós andarmos, irmãos, debaixo dessa glória, se todos nós recebermos dessa glória, se todos nós, irmãos, reconhecermos a glória de Deus e começar a frutificar nela, se todos nós reconhecermos que o Espírito de Deus está em nós, não só na igreja, mas em todo o tempo. Por onde nós andarmos, reconhecendo que o Espírito de Deus está em nós, irmãos, vamos fazer a diferença na terra. Por quê, irmãos? Porque às vezes você nem bota tanta fé assim em você, mas Deus colocou fé em você.
Vanessa e eu fomos visitar Marcelo no hospital algumas vezes. E aí, todas as vezes que nós vamos lá, sempre oramos com ele. Marcelo já está em casa, glória a Deus. A cirurgia foi mesmo um sucesso. Ele não estava nem mexendo o corpo direito, já está andando já devagarzinho, se recuperando agora da cirurgia, mas foi um sucesso. Nós estávamos visitando Marcelo e em um determinado tempo tinha um senhor do lado dele, e o senhor estava com um tumor. E nós sempre oramos por Marcelo, então dialogamos ali com o Senhor e falamos, nós vamos orar e vamos orar pelo Senhor também. E cremos que Deus pode mudar a tua situação, porque Deus é maior do que esses médicos, irmãos. Deus é aquele que constituiu os médicos, então Deus é maior, Deus pode fazer. Se você estiver crendo para a cirurgia, vai ser feita a cirurgia e vai ser a melhor cirurgia que vai ser feita nesse hospital. Se você estiver crendo para a cura, vai ser feita a cura e você não vai passar por cirurgia. E nós fizemos, irmãos, aquela oração simples que você conhece, oração, nós te damos graças em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças. Você já ouve isso como normal, não é? Você ouve isso, Deus levou as nossas doenças, carregou as nossas doenças. E você ouve isso como normal. E eu orando pelos caras quebrados, eu quebrado também. Eu orando pelos caras. Rapaz, eu estou orando pelos caras aqui, eu tenho que ficar bem. Mas eu sei discernir o que é espiritual e o que é natural, tá bom, irmãos? Isso aqui eu fui fazer arte. Não, eu estava jogando futebol, coisa que eu gosto bastante. Mas está tudo bem. Mas eu orando pelo Senhor, e aí ontem nós fomos visitá-lo de novo. Marcelo já tinha passado pela cirurgia, então nós recebemos ali todas as boas notícias a respeito do Marcelo, né? A graça que favoreceu ele naquele lugar, os médicos que cuidaram dele, as enfermeiras, irmãos, a faxineira e sabe, todo mundo que ficava no quarto com ele, graça assistindo ele. Então nós ouvimos, dentro de todos os benefícios que nós ouvimos que Deus fez para com o Marcelo, Marcelo diz, olha, saiu o resultado do exame dele e o que era um tumor virou um cisto. Era um tumor e se transformou. Irmãos, eu não fiquei procurando saber, está curado aí ou não? Nós oramos só e saímos de lá, irmãos. Sabe, por onde nós passamos, nós podemos fazer diferente. Por onde nós passamos, a glória de Deus caminha junto com você, irmãos. Por isso o apóstolo João diz, ei, você não precisa mais que alguém vos ensine, porque a unção ensina você. Por quê? Porque a glória veio sobre toda a igreja. O poder de Deus, ele não veio sobre não é irmãos. O apóstolo Guto costuma dizer, nós não somos uma estrela, não somos o ministério de uma estrela, mas nós somos uma grande constelação, irmãos. Nós iluminamos por onde nós passamos. E aí Vanessa não se conformou, o homem estava no outro quarto já. Vanessa não se conforma. Aí Vanessa diz, onde é que ele está? Ele está lá no outro quarto, Vanessa, vamos lá orar por ele para o cisto sair também. Porque era um tumor, irmãos, virou um cisto. Mas o cisto pode crescer de novo. Aí Vanessa disse, vamos lá orar por ele para o cisto sair também. E nós voltamos lá, fomos lá no outro quarto, já aproveitamos e pegamos um outro da carona, porque ele estava no outro quarto com outra pessoa. Oramos por ele e cremos que do modo que o tumor saiu, se Deus é poderoso para curar tumor, certamente curará cisto. Amém, irmãos? Por onde nós passarmos, nós precisamos fazer história. Sabe, queridos, talvez eu nunca mais veja aquele homem, talvez você já orou por pessoas das quais você nunca mais viu de novo, mas aquela pessoa certamente lembrará de você. Porque você passou pela vida daquela pessoa e você transformou a história dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse Espírito está sobre você, irmãos, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para proclamar libertação dos cativos. O Senhor te ungiu, irmãos, para curar os enfermos, para trazer restauração da vista aos cegos. O Senhor te ungiu para essas coisas. Mas você precisa se dispor a fazer mais do que você está fazendo, queridos. Entenda, o que eu estou fazendo aqui não é palavra de um pastor que está clamando para você vir para a igreja. Irmãos, eu quero deixar algo bem claro para você. Se você
crescer na fé ou não, minha vida não muda. Eu vou continuar crescendo. Amém, irmãos? A minha vida não muda. O meu trabalho é vir aqui ensinar a você. O meu trabalho é promover bons ministros, bons mestres aqui, para que você tenha um bom alimento. Eu fui chamado por Deus para fazer isso. Mas a parte de receber e de colocar em prática é sua. Então a minha vida não vai mudar. Se você vier ao culto, irmãos, 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes, se você fizer o rema e vir ao culto e passar os 7 dias corridos na presença do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, a minha vida não muda. Mas eu tenho certeza que a tua vai mudar. Se nós indicarmos livros para você e você ler ou não ler, a minha vida não vai mudar. Mas se você ler, eu tenho certeza, a tua vai. Porque nós fazemos isso não é para vender livros, nós não trabalhamos com venda de livros, irmãos. Minha profissão é outra, eu ganho a vida fazendo outras coisas. Não é com venda de livros. Na verdade, eu para vender seria a péssima pessoa. Porque se você pedir desconto de R$1, eu lhe dou o livro. Então eu não ganharia nada vendendo. Então não é para vender livros que nós dizemos, olha, leia, a leitura do mês é essa e aquela. É para que você cresça, para que você esteja dentro da visão que Deus está dando para esse lugar. Para que você esteja desenvolvendo a visão, produzindo, irmãos, naquilo que Deus estabeleceu para esse tempo aqui. E para quê? Para que você mesmo comece a crescer por dentro. Uma das falas que nós demos aqui sobre edificar pessoas é que ninguém pode edificar ninguém estando caído. Amém? Cego, guias de cego, não pode ser, irmãos. Cairão ambos no barranco. Para você edificar alguém, primeiro ponto que você precisa aprender sobre valorizar pessoas é valorizar a si mesmo. Nós falamos sobre valorizar pessoas. Se você quer impactar a vida de alguém, a tua vida precisa ser impactada, irmãos. Ei, quer transformar a vida de alguém pela fé? A tua vida precisa ser transformada pela fé. Você precisa aprender a andar em fé. Amém, irmãos? Aleluia. Na outra ocasião, hoje não, graças a Deus eu estou bem. Mas na outra ocasião em que eu quebrei o outro braço, parece que eu gosto de fazer essas coisas, eu não gosto não, irmãos. Eu não gosto não, é acidente mesmo. Mas na outra ocasião em que eu quebrei o outro braço, eu estava passando por uma crise financeira, talvez a pior crise financeira da minha vida. Não tinha dinheiro, irmãos, para nada, mal para comer. E eu me lembro que alguns dias antes, um parente meu, um cunhado meu, ele teve um AVC e o homem, sabe aquela pessoa que trabalha, aprendeu a trabalhar, trabalha dia e noite, vive para trabalhar. Eu não gosto nem de andar perto para eu não pegar essas coisas. Mas ele trabalhava, irmãos, e de repente ele teve um AVC e ele teve que ficar parado. Graças a Deus, Deus restabeleceu a força dele. Hoje ele voltou a trabalhar, está normal. Mas eu me lembro que eu fui visitar ele naquela época, e eu quebrado financeiramente, eu levei uma oferta de R$200 a ele, e disse assim, olha, você vai aprender agora. Pouco antes de eu quebrar o braço, eu disse, você vai aprender agora a viver pela fé, e agora você vai entender que nunca foi o teu trabalho, sempre foi Deus que sustentou você. E ele passou, eu acho que 6 meses, irmãos, INSS é uma beleza, né? Graças a Deus o INSS no Brasil funciona bem demais. Mas ele passou 6 meses sem verba e chegava recurso de todo jeito para ele. E o homem viveu melhor do que quando estava trabalhando. E aí, logo depois de eu ter ido lá e ter entregado essa palavra, eu tive um acidente de moto, fraturei o braço. Quando Vanessa viu meu braço caído, minha mão estava caída assim. Eu sou macho, viu? Eu só estou... Não se engane. Minha mão estava caída, quando a Vanessa viu, eu olhei para a face dela e eu percebi que o semblante dela caiu, porque se nós já estávamos tendo crise financeira, e eu trabalho com as mãos. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu olhei para ela e disse, aquilo que nós pregamos ao Cássio, é o nome do meu cunhado. Nós vamos viver. Nós vamos experimentar viver pela fé, e nós vamos viver pela fé. E sabe, irmãos, o Senhor mandou recursos de todos os lados e nada nos faltou. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para viver pela fé. Eu poderia pregar fé para você porque eu aprendi fé pela palavra, mas eu prego com muito mais força dizendo, se funcionou para mim, funciona para você também. Nunca foi a força do seu braço, irmãos, nunca foi o teu contra-cheque, sempre foi o Senhor que te sustentou. Aleluia. E aí não falta para você comprar casa, para você comprar carro, para você suprir a tua casa. Não faltará recurso, irmãos, porque Deus é poderoso para fazer. O
o que nós precisamos fazer? Nós precisamos andar em fé, mas nós precisamos edificar a nós mesmos e dizer, vai acontecer, vai dar certo, o meu Deus pode. Nós precisamos nos edificar, para que possamos edificar a outros também. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Esses dias eu ouvi algo precioso. Eu estou procurando um jeito para falar contigo. Esses dias eu ouvi algo precioso, irmãos, a respeito de crescimento de igreja. E o que eu ouvi foi que uma igreja saudável, ela cresce em média 25% por ano. Pergunta no ar: estamos saudáveis? Pode jogar a culpa em mim se quiser. É o pastor. Se a culpa for sua, você pode dar para quem você quiser. Mas nós estamos crescendo, irmãos, na questão pessoal, na questão de edificar pessoas, na questão de transformar vidas. Sabe? Eu lembro de um tempo em que as pessoas reconheciam um crente de longe. Se via que era crente, por causa do comportamento mudado, comportamento transformado, por causa de uma maneira de andar diferenciada. As pessoas conheciam um crente. Quantos são desse tempo aqui? Porque eles tinham uma maneira de falar, um modo de andar, um modo de cumprimentar as pessoas. Os crentes de antigamente, andando alinhado. Passando por um homem do lado, falando, opa. Diferença. É muito Caxias. Os crentes de hoje, aí, beleza? Beleza, total? Como é que discerne que um cara desse é crente? E aí, moleque doido? As nossas atitudes falam por nós. O nosso jeito de agir, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, fala por nós, irmãos. Estou pregando para mim também, fica tranquilo. Eu estou me convertendo nessa mensagem. Nós precisamos crescer, queridos. Precisamos decidir deixar a casa do Pai. Precisamos decidir deixar a parentela. Precisamos decidir deixar as coisas passadas para trás e andar de forma diferenciada. Irmãos, nós não podemos andar da mesma forma que andávamos antes. E não é só de uma maneira de cumprimentar que eu estou falando. Não é de vestimentas que eu estou falando, irmãos, vestimentas naturais. Mas é de uma vestimenta espiritual diferenciada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu percebo que a igreja ela está informada de tudo, irmãos. A igreja está informada de tudo, ela sabe o que está acontecendo na guerra. Ela sabe mais sobre a vida do Pablo Marçal, às vezes, do que da mãe dele. A igreja está muito bem informada das coisas. Mas e quanto ao ser igreja, irmãos? O quanto a estar conectado? Às vezes eu gosto de passear na história e eu gosto de olhar para um passado, não muito longe daqui, mas um passado recente, em que as pessoas, elas estavam tão ligadas em Deus que elas não se preocupavam com as coisas desse mundo. Mas hoje nós estamos falando, olha, é importante. E eu não quero, irmãos, fazer do que eu vou falar agora uma doutrina, tá bom? Mas as pessoas estão, olha, é importante nós votar consciente. Porque temos que pôr pessoas de Deus lá. Quantos ouviram isso durante esses dias? Eu não tenho nada contra isso. Amém. Mas eu quero participar de uma igreja que esteja tão ligado no céu, que não está nem aí para o que vai acontecer na terra. Por quê? Porque o mundo está caminhando para o pior. Beleza, nós aprendemos semana passada que nós não vamos participar da tribulação.
Então, como dizia minha mãe, deixa o mundo acabar em barranco e eu quero só morrer encostado. Eu quero ser feliz, irmãos, mas eu quero ser feliz olhando para as coisas do alto. Olhando para as coisas do alto. Jesus Cristo nos ensinando sobre o reino de Deus, ele fala, olha, o reino de Deus é como uma joia preciosa, é como uma pérola, que um homem tendo achado, ele vai e vende tudo que tem, abre mão de tudo que tem e se apega àquela joia. Ele abre mão de tudo, irmãos. Você sabe por quê? Que a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, porque eles estavam tão ligados no céu, porque Jesus havia dito, ei, eu vou voltar. Eles estavam tão ligados no céu, irmãos, que eles falavam, rapaz, de que vale casa? Para que eu quero casa? Para que eu quero carro? Para que eu quero palácio? Então eles vendiam tudo e falavam assim, ó, apóstolos, vende aí, negocia aí, vamos alimentar o povo, vamos cuidar do povo, vamos crescer o número de pessoas. A Bíblia diz que a igreja crescia em número, irmãos, todos os dias. O povo estava ligado no céu. Mas já passou tanto tempo. E a gente está muito ligado na terra. Sabemos o nome do presidente de Israel, sabemos o nome do presidente da Rússia, sabemos quantos mísseis a Rússia mandou para a Ucrânia e quantos a Ucrânia mandou para a Rússia. Mas, irmãos, o quanto estamos ligados ao céu? Porque eu tenho uma ótima notícia para você, Jesus vai voltar. Nosso tempo, irmãos, ele está passando. E o que nós estamos fazendo de valioso no tempo que temos? O que nós temos feito com o tempo que temos, irmãos? Como nós estamos administrando isso? Precisamos sim trabalhar, precisamos manter a nossa casa. Paulo nos ensina isso, dizendo que cada um trabalhando coma o seu próprio pão. Precisamos sim negociar, mas como nós estamos administrando o tempo que temos, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa casa, quer seja no meio dos nossos, quer seja na igreja. Irmãos, a igreja, na verdade, é uma grande oportunidade para você fazer alguma coisa. Pastor, eu não sei o que fazer para progredir no reino, para prosperar no reino, para investir no reino. A igreja é uma grande oportunidade para você fazer o reino crescer. Mas aí até na igreja nós estamos, olha, irmãos, como pastor eu percebo, se eu percebo como pastor, que dirás Deus? Como pastor eu percebo, irmãos, às vezes as pessoas vêm na igreja só quando está escalado, quando não está, não vem. Eu vou virar aqui para você dizer, essa é para mim, e eu não vejo você dizendo. Quando estamos escalados, não, hoje eu estou escalado, aí eu vou. Quando eu não estou escalado, então eu não vou ao culto. Por quê? Porque eu deixei de ser adorador e me tornei funcionário do Senhor. Se eu estiver na escala, eu estou lá. A igreja é uma grande oportunidade para você vivenciar a glória de Deus, para você experimentar da glória, para você mergulhar na glória, para você crescer no Espírito. Você ora em outras línguas, outras pessoas oram por você, você é cheio do Espírito, você se alimenta do Espírito, a palavra do Senhor entra em você e você sai daqui transformado e muito melhor do que você entrou. Traziam os enfermos para Jesus curar, irmãos. Traziam os enfermos para ver se Pedro passando, ao menos a sua sombra projetada sobre eles pudesse curar. Aí hoje nós estamos enfermos e nós não vemos mais à igreja. Será que estamos acreditando, irmãos? Se você quiser, você pode fazer uma votação a partir de hoje, um abaixo-assinado para o pastor Luiz trocar o pastor dessa igreja, se você não estiver gostando. Fique tranquilo, eu vou te amar do mesmo jeito. Amém, irmãos? Mas será que nós estamos andando alinhados, irmãos, com aquilo que Deus quer para nós? Existe uma glória para você viver, existe uma glória para você experimentar. Existe um poder que Deus quer que você experimente. Quantos estão dispostos a viver esse poder? Amém. Irmãos, por negligenciar isso, às vezes nós estamos tendo lutas particulares que nem precisávamos ter. Aleluia. Por negligenciar o poder de Deus em nós e não fazer aquilo que nós fomos preparados para fazer nesse tempo. Deus nos escolheu para esse tempo, irmãos.
Kenneth Hagin já foi. John Wesley já foi. Billy Graham já foi. Deus escolheu a mim e a você para esse tempo. Se nós negligenciarmos isso, irmãos, às vezes as lutas que vão vir sobre nós vão ser tão grandes que nem vão deixar nós olhar para outros. Não vão nos deixar olhar para o lado, para saber. Ei, irmãos, quantas vezes eu já vi pessoas sentarem do lado de outra pessoa e às vezes aquela pessoa nem está tão bem assim. E eu nem estou falando dela. Mas às vezes quem está do lado não tem sensibilidade para perceber. Como pode, irmãos, nós estarmos juntos todos os dias e não termos sensibilidade para perceber? Aí dizemos, ei, irmã, você está bem? A irmã diz, eu estou bem. Aí dizemos, você está bem mesmo? Por quê? Porque existe sensibilidade em nós. Mas quando nós estamos tão cheios dos nossos próprios problemas, não conseguimos ver. Aí uma pessoa vem, meu Deus, uma pessoa vem e senta do nosso lado. Entra de um jeito, sai do mesmo jeito. E você foi a pessoa que Deus levantou para dar um abraço nessa pessoa e para entregar uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, e você não fez. E por quê? Porque nós estamos andando insensíveis ao que Deus nos deu. Eu quero resumir essa mensagem dizendo para você que a unção não está aqui, irmãos. A unção está no meio de nós. O poder de Deus não está no pregador. Às vezes colocamos a nossa expectativa tão grande em um pregador, que dizemos, se eu for lá, eu vou ser curado. Quando o ministro chamar, ele vai impor as mãos e eu vou ser curado. Sabe, irmãos, eu quero só deixar isso claro para você, o poder de Deus não está aqui. Temos ministro nessa igreja, o poder de Deus não está nos ministros, o poder de Deus está em cada um de nós. Há capacidade em cada um de nós para fazer a diferença, há capacidade em cada um de nós para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Observando uma coisa na nossa sede em Campina Grande, e nós vamos adotar para cá, se prepara aí. Na nossa sede em Campina Grande, quando eles vão orar pelos enfermos, eles dizem, tem algum enfermo aqui? Alguém aí levanta a mão só para fazer de uma forma metafórica. Pronto. O Rivaldo levantou a mão. Irmão, impõe a mão sobre ele aí. É assim que funciona. Porque a unção não está aqui, a unção está espalhada aí, irmãos. A unção está espalhada no meio do povo, a glória de Deus caiu sobre nós. Isso muda tudo. Agora nós precisamos estar prontos para receber, irmãos, a mensagem que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 10, a respeito de Cornélio, é maravilhosa, porque Cornélio está ali servindo, entregando ofertas, adorando ao Senhor, entregando esmolas. Um anjo aparece para Cornélio, manda chamar o quê? Um homem de Deus para pregar para ele. A unção de Deus estava sobre um homem de Deus, sim ou não? Então, Cornélio manda chamar a Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio para pregar o evangelho, a Bíblia diz que Pedro começa a anunciar a Jesus Cristo, mas Pedro nem terminou de falar, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar e encheu todos que estavam na casa, irmãos. O que é isso? Tamanha expectativa. Quando Pedro chegou, presta atenção, quando Pedro chegou, Cornélio disse, estamos todos aqui preparados para ouvir o que da parte de Deus você tem para nós. Eles estavam prontos para receber de Deus, irmãos. Nós não podemos participar de um culto diferente. Nós devemos chegar aqui preparados para receber o que Deus tem para nós, a porção diária que Ele tem. E aí o nosso culto vai ser outro. A nossa semana vai ser outra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está comigo? Você me ama ainda? Glória a Deus. Você vai decidir crescer mais? E prosperar naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer? Nós podemos fazer isso, irmãos. Existe uma visão em meu coração para essa igreja. E eu creio que para o ano que vem nós vamos andar nisso. E eu falo para o ano que vem porque muitos que estão no meu projeto estão fazendo escola. Mas muitos não, estão aí sentadinhos. Calma que vai sobrar para você também. Existe um projeto em meu coração que vai envolver todos vocês na obra de Deus.
Amém? Esse livro 1 a 1 que você está lendo não é por acaso. A matéria edificar pessoas não ficou por acaso para o final. Tudo é um trabalhar de Deus para mudar a nossa história. Amém, amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Quantos creem que o Verbo da Vida tem uma boa palavra? Amém. Você crê nisso? Amém. Então nós estamos muito egoístas se ficar segurando isso só para a gente. Gostou da palavra egoísta? Estamos egoístas demais se ficar com essa palavra só para nós, irmãos. Se o Verbo da Vida tem uma boa palavra, o Verbo da Vida chegou em Praia Grande, então, de fato, Praia Grande tem que saber que o Verbo da Vida está aqui. Amém. Como é que vai saber? O pastor vai pegar uma caixa de som, colocar nas costas e sair pregando na Praia Grande todinha. Não! É eu e você que vai fazer juntos. Amém, amém, irmãos? Aleluia! É você que vai abrir a sua casa, convidar os seus vizinhos e dizer, vamos na minha casa tomar um cafezinho. É você que vai compartilhar a palavra de Deus com os seus vizinhos. É você que vai juntar os parentes num domingo para almoçar, porque você às vezes nem quer fazer almoço para você, que dirá para os parentes. Mas é você que vai juntar os parentes no domingo para almoçar. E aí na hora do almoço, assim, a mesa está posta, gente, vamos fazer uma oração. É você que vai instruir eles e vai dizer assim, nós oramos porque nós reconhecemos o Senhor Deus que nos deu todas as coisas. Isso na sua casa. Amém. Os parentes não crentes vão olhar para você e vão se converter através de você. Mas não, irmãos, isso não vai acontecer se cada um de nós viver para si mesmo. Se cada um de nós pegar o nosso prato e dormir e almoçar no quarto. Porque nem com os parentes nós queremos comunhão mais. E eu não estou falando grego não, irmãos. Eu estou falando de coisas que acontecem. Amém? Eu e você precisamos mudar a nossa história. Eu e você precisamos mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. E assim, irmãos, nós vamos cumprir a lei do Senhor. Amém? Você pode colocar na tela a visão do nosso ministério? Consegue? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé comigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando sobre a edificação de pessoas, nós estamos falando sobre a edificação de nós mesmos. Quantos creem que você vem na igreja para crescer, irmãos? Amém. Deixa eu deixar algo bem claro para você. Você não vem na igreja para apanhar. Amém? A Bíblia diz que a vara é para as costas do insensato. Está comigo? Porque às vezes a gente sai e diz assim, rapaz, o pastor foi tão duro hoje. Mas não é, a gente que precisava das correçãozinhas mesmo. Então a visão do nosso ministério, nossa, está grande, hein? A visão do nosso ministério é levar a palavra, não, essa é a missão, irmão. Volta para a visão aí. É fazer o quê? Alcançar o Brasil e a Praia Grande com a palavra da fé e o amor. Nós precisamos andar nessa visão, queridos. Nós precisamos levar a palavra da fé para as pessoas e nós precisamos amá-las acima de tudo. Você está comigo, irmãos? Nós precisamos aprender a inserir pessoas em nossa vida. Nós precisamos aprender a acolher pessoas. Amém, irmãos? Nós precisamos estar prontos para acolher. Deixa eu falar algo para você, irmãos. As pessoas elas vão chorar no seu ombro quando elas encontrarem um ombro amigo para chorar. As pessoas vão recorrer a você, irmãos, quando elas acharem em você um apoio. Aí elas vão vir para você e, consequentemente, elas vão vir para Cristo. Porque você não fala de si mesmo e nem para si. Mas você fala de Cristo e para Cristo. Amém, irmãos? Quantos estão dispostos a andar nessa visão? Então vamos alcançar vidas, irmãos. Vamos fazer diferente. Vamos fazer a nossa história, vamos nos fazer conhecidos das pessoas. Amém, irmãos? Quer seja no prédio que você mora, quer seja no meio da tua vizinhança, no meio do teu trabalho. Ei, convide as pessoas para vir à igreja, irmãos. Convide as pessoas, põe força. Eu me lembro que eu estava passeando lá em Campinas,
Semana retrasada, a Vanessa mandando mensagem para a vizinha de lá. Vai no culto hoje, né? Quando está em casa, ela chama a vizinha. Quando está longe, ela manda mensagem. Vai no culto hoje. Aleluia. Nós precisamos andar, irmãos, nesse nível, cuidar de pessoas, carregar pessoas no colo, até que elas tenham maturidade para andar sozinhas. Quantos estão dispostos a fazer isso? Aí eu pergunto para você, eu vou ouvir a sua história daqui a 10 anos? Eu vou ouvir pessoas dizerem assim, graças a Deus pela vida da Esther. Graças a Deus pela vida daquela mulher de Deus que impactou a minha vida. Graças a Deus pela vida da Bruna, que transformou a minha vida, me entregou uma palavra de fé e mudou totalmente a minha vida. Teve paciência comigo quando ninguém mais tinha, investiu em mim quando ninguém mais queria investir. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé mesmo, nós já vamos encerrar. Cadê os diáconos?